E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje teremos duas histórias com atualizações e também comentários da comunidade. Deixem um like no vídeo e um comentário, pois assim vocês me ajudam muito. Vamos para o primeiro relato. Eu acidentalmente causei uma guerra entre minha família e a família da esposa do meu irmão com uma única mensagem de texto inocente. Então, o casamento do meu irmão aconteceu 2 dias atrás. E se transformou em um completo caos, mesmo eu não estando lá. Você pode estar se perguntando por que eu não fui ao casamento, sendo que é do meu irmão. Bem, é por causa da família da esposa dele. Ele me enviou um convite para o casamento porque queria que eu estivesse lá, mas sua noiva disse a ele que eu não poderia comparecer porque eu tinha um namorado. Você pode estar confuso. Mas eu sou um homem. Um homem bissexual, para ser exato, e tenho um namorado que eu queria levar ao casamento. Ela disse que, embora não tivesse problemas com isso e ele também não tivesse, seus pais extremamente religiosos, que já a obrigaram a fazer o casamento na igreja, provavelmente nos expulsariam do casamento e causariam problemas entre nossas famílias. Depois que ela contou isso a ele, meu irmão me disse que eu não poderia comparecer e me explicou o motivo. Você pode pensar que fiquei com raiva. A verdade é que fiquei aliviado. Eu odeio ir a grandes eventos com muitas pessoas por causa da minha ansiedade social e já estava acostumado a não poder comparecer a certos eventos por causa da minha sexualidade, então não foi nada que eu já não tivesse ouvido antes. No dia do casamento, fiquei em casa com meu namorado. Vale mencionar que meus pais aparentemente não sabiam que eu não ia ao casamento. Eu estava relaxando em casa, abraçado com meu namorado, quando de repente recebi uma mensagem de texto dos meus pais me perguntando onde eu estava, pois não me encontraram na festa de casamento. Eu disse a eles que não estava no casamento e se meu irmão não tinha contado nada a eles. Eles disseram que não e me perguntaram o que aconteceu. Eu não vi motivo para mentir, então enviei uma mensagem de texto a eles contando exatamente o porquê. Agora, tenho que admitir que não sei exatamente o que aconteceu depois que enviei essa mensagem, pois eles a leram, mas não responderam. E por que eles se importam, afinal? Eles não perceberam que eu não estava lá antes, até que o casamento já tivesse acabado. Eles só perceberam quando a festa de casamento começou. No entanto, aparentemente meus pais conversaram com meu irmão sobre isso e, de repente, minha ausência se tornou o assunto principal da festa de casamento. Pelo que ouvi, formaram-se 2 lados. De um lado, meus pais e o resto da minha família contra a família da esposa do meu irmão, e aparentemente ele, agora como marido, sentiu-se obrigado a tomar o partido dela e tentou argumentar a favor dela. É louco pensar que eu estava apenas sentado em casa vivendo minha vida com meu namorado, enquanto toda essa confusão acontecia no casamento dele. A festa de casamento foi arruinada e meu irmão apareceu na minha porta gritando com raiva, perguntando por que sentia a necessidade de arruinar o casamento dele. Eu fiquei confuso e perguntei o que aconteceu, e ele me contou tudo. Eu disse a ele que não era minha intenção. Eu apenas contei aos nossos pais o que aconteceu porque eles não sabiam e queriam saber onde eu estava, e pensei que ele já tinha contado a eles antes. Ele gritou comigo que eu arruinei o casamento dele. Eu disse a ele que não era minha culpa ele não ter sido honesto com eles. Eu apenas respeitei o desejo deles de não comparecer ao casamento. Eu não poderia saber que seria assim, porque, como eu disse, já não pude comparecer a vários eventos antes por causa da minha sexualidade, e meus pais nunca disseram nada sobre isso, então pensei que seria a mesma coisa aqui. Mas tenho que admitir que é meio doce que meus pais e o resto da minha família tenham defendido a minha causa. Eles nunca tinham feito isso antes. É uma mudança mais do que bem-vinda. Mas ainda me sinto meio mal, porque aparentemente eu realmente arruinei a festa de casamento. Você não fez nada. Você apenas explicou a situação. Todas as ações que se seguiram foram escolhas de adultos maduros fazendo suas próprias escolhas. E o efeito cascata acabou caindo direto no colo dele, como um grande ovo de ouro enquanto passava para arruinar o casamento. Haha. A atualização.
Não achei que daria uma atualização, mas muitas coisas interessantes aconteceram. Após a visita do meu irmão, ele e sua esposa partiram para a lua de mel. E a forma como a festa de casamento transcorreu pode ter sido ainda pior do que eu imaginava. O que está acontecendo agora é incrível. Quando mencionei no post anterior que dois lados haviam se formado, eu estava falando metaforicamente, é claro, mas isso já não é mais verdade. Embora nos primeiros 2 dias após o casamento não tenha acontecido muita coisa interessante, o terror começou assim que meu irmão e sua esposa partiram para a lua de mel. Minha mãe e meu pai me visitaram e contaram como a festa de casamento se tornou um caos e como estiveram perto da violência física. No começo, achei engraçado, mas isso realmente me preocupa. Quero ressaltar que vocês fizeram um ótimo trabalho em me convencer de que não é minha culpa, mas ouvir o relato dos meus pais ainda me deixa com um sentimento ruim no estômago. No entanto, como eu disse, o terror começou logo após eles irem para a lua de mel. E quando digo terror, quero dizer que a família da minha cunhada encontrou minha conta no Facebook e no Instagram e começou a me enviar mensagens odiosas sem parar. Recebi insultos e mensagens cheias de ódio de várias contas diferentes que tinham uma coisa em comum: todas tinham algum tema cristão e o mesmo sobrenome. Não foi difícil descobrir de quem eram as contas, principalmente porque eu não conheço a família da minha cunhada. Eu só conheço ela, e sei que seus pais são cristãos homofóbicos. Mas enfim. Eles não apenas começaram a me atacar, mas também encontraram a conta do meu namorado através da minha, já que estamos vinculados como um casal, e começaram a enviar as mesmas mensagens para ele. As mensagens continham, de um lado, coisas típicas de fanáticos, como: vocês estão queimando no inferno pelos seus pecados. Um deles até nos chamou de 2 demônios disfarçados. Do outro lado, eram apenas insultos descarados. Você entende a ideia? Liguei para meus pais e contei a eles o que estavam fazendo. Em seguida, enviei uma mensagem de texto para meu irmão com capturas de tela das mensagens que a família de sua esposa me enviou, e ele respondeu que eu não deveria incomodá-lo com isso durante a lua de mel, já que eu já havia destruído a festa de casamento dele. Eu não podia acreditar. Ele era igual a eles. Ele me pediu desculpas depois que minha mãe me disse que o chamou. Mas nada disso é o motivo principal de eu estar dando essa atualização tão cedo. Por que recebi uma ligação esta manhã de um número desconhecido? Eu hesitei porque pensei que era uma delas. E eu estava certa, mas não era nenhuma das pessoas que me insultaram. Ouvi a voz de uma mulher que se apresentou como meia-irmã da esposa do meu irmão. Ela disse que não passou despercebido o que sua família estava fazendo e que queria pedir desculpas por eles. Eu disse a ela que não iria contar para ninguém em sua família sobre isso e que não a culpava pelas ações de sua família. Ela me agradeceu e desligou. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que ela fez isso apenas para proteger sua família de ser denunciada. Minha mãe me escreveu antes dizendo que quer denunciar os insultos e o assédio dessas pessoas, e que exige que meu irmão se divorcie de sua esposa ou ela o deserdará de seu testamento, porque não foi assim que ela o criou. Um pouco radical, na minha opinião, mas entendo de onde ela está vindo. Toda essa situação se tornou tão intensa que é inacreditável. Agradeço a todos pelo apoio no meu primeiro post. Como mãe, as ações dela são justificadas. Meu filho está ao meu lado e eu sei, com certeza, que eu renegaria se ele fizesse qualquer uma dessas coisas, mesmo que isso partisse meu coração. O irmão do Op mostrou suas verdadeiras cores e aposto que ela está arrasada. Sou a babaca? Eu fiz meu noivo sair de casa porque ele disse que meu trabalho é fácil. Eu, 26F, sou uma empregada doméstica em meio período. Eu estudo à noite para concluir meu diploma. Tenho um noivo, Kenny, 29M, que é mecânico. O problema começou entre nós recentemente. Venho pedindo ao Kenny para me ajudar mais com as tarefas domésticas. Mas toda vez ele arranja desculpas de que está ocupado ou cansado o dia todo lidando com carros. Eu entendo que o trabalho dele é fisicamente exigente, mas o meu também é.
Eu limpo casas durante o dia e tenho que frequentar minhas aulas à noite. Só me resta 1 ano e ultimamente estamos pensando em casamento. Então, estou me esforçando mais para isso. Kenny não acha que o meu trabalho é tão difícil. Ele sempre diz que sou fraca e preguiçosa por reclamar de limpar casas. Já tivemos várias discussões sobre isso, mas sempre resolvíamos. Esta semana, eu perguntei a ele se ele poderia limpar a cozinha, porque tenho uma carga de trabalho e minhas provas estão próximas. Ele se recusa, porque alega que ele trabalha mais do que eu. E só porque eu sou uma empregada doméstica, eu deveria fazer isso. Ele então tentou justificar sua resposta dizendo que, se nosso carro quebrasse, ele o consertaria porque é mecânico. Então, como eu sou uma empregada doméstica, eu deveria fazer isso. Eu tentei de várias maneiras explicar o quão fisicamente exigente é o meu trabalho. Muitas pessoas acham que empregados domésticos e faxineiros não fazem nada pela sociedade, mas a verdade é diferente. Nós tornamos uma casa habitável. E isso leva tempo e, às vezes, horas para ser feito. É desgastante física e emocionalmente, sem mencionar como algumas pessoas não valorizam. Mas não, a discussão apenas se intensificou. Por fim, a coisa que me fez querer expulsá-lo foi quando ele disse: "Não entendo qual é o seu problema. Minha mãe teve 7 filhos e mesmo assim tinha uma casa impecavelmente limpa. Você, por outro lado, está inventando desculpas. Não é como se o seu trabalho fosse difícil. É apenas limpar casas. Se você consegue fazer isso em outros lugares, por que não aqui? Tente trabalhar como mecânica." Eu disse a ele que precisava de espaço e ele saiu furioso. Ele e eu não conversamos. Eu fui longe demais. Não case com esse homem, pelo menos, não a menos que ele demonstre verdadeira disposição para mudar. Ele se recusa a reconhecer o trabalho que você faz dentro ou fora de casa e sugere que a mãe dele é um exemplo. Você quer criar filhos com um homem que não acredita que tudo isso é um trabalho real? No momento, você está sendo uma pessoa desagradável consigo mesma. É menos de 24 horas desde que postei aqui e já estou pensando em terminar com ele por causa dessa nova informação. Para todos que me mostraram apoio, muito obrigada. Eu nunca percebi que as pessoas no Reddit são tão gentis. Eu estava pensando em conversar com ele sobre a nossa situação como um adulto. Acho que isso está fora de questão agora. Porque ele não vale a pena. Eu estava limpando a casa da minha vizinha. Ela é mãe solteira com uma filha de 20 anos. Ela frequentemente me contrata. Hoje, como de costume, eu estava limpando o quarto da filha dela e encontrei a roupa íntima do Kenny debaixo da cama. E também o relógio dele. Eu sei que é dele porque comprei esse relógio no ano passado para o aniversário dele. Tinha as iniciais dele gravadas nele. Eu tenho poucas provas de que ele está me traindo, mas acho que o relógio e a roupa íntima são o suficiente. Vocês estão certos. Eu não mereço esse tipo de desrespeito depois de praticamente ter lhe dado abrigo e comida. Eu já suspeitava de algo estranho quando ele nem mesmo veio para a cama ontem à noite e saiu furioso. Talvez ele estivesse ao lado. Vou tirar o resto do dia de folga para empacotar as coisas dele em uma caixa e trocar as fechaduras. Quando ele voltar do trabalho, ele pode ir morar com a amante dele. Tenho certeza de que a mãe dela ficará orgulhosa, já que ela mesma foi traída pelo pai da filha dela. Estou cansada de você, Kenny. Espero que você tenha AIDS. Atualização. Muito obrigada, pessoal. Havia uma dor aguda dentro de mim há muito tempo, se eu só estava com ele porque não queria ficar sozinha ou não. Mas a traição dele foi literalmente a última gota para mim. Só queria avisar que ele se foi. Empacotei as coisas dele e joguei lá fora. Ele chegou em casa gritando e exigindo que eu o deixasse entrar. Eu disse a ele para ir morar com a amante dele. Ele nem mesmo estava arrependido. Ele começou a me comparar com a garota de 20 anos, dizendo que ela é muito melhor do que eu e que eu nunca o satisfaço. Sempre deixei ele fazer sexo comigo. Nos últimos meses, eu tentei iniciar várias vezes, mas ele me afastou. Estou cansada disso. Falei com minha vizinha, Sheila. Ela também ficou chocada.
Aparentemente, a filha dela o levava secretamente para dentro de casa durante a noite e ele saía cedo pela manhã. Sheila ficou furiosa com a filha. Ela repreendeu porque a filha tem um relacionamento difícil com o pai dela, pois ele traiu a Sheila e mesmo assim ela se tornou amante. Fiquei com pena da filha, porque o Kenny mentiu para ela. Ele disse a ela que eu era abusiva, nunca o deixava feliz e o agredia. Eu disse a ela que isso era tudo mentira. Ela pode verificar as câmeras de segurança na minha casa, onde não há sinais de violência. Não fiquei com raiva dela. Ela tem apenas 20 anos. Ela tem muito a aprender. Isso mostra que ela foi manipulada pelo Kenny. Eu disse a ela que não me importo se ela continua vendo o Kenny ou não. Porque se ela continuar, ela verá o quão tóxico ele é de qualquer maneira, e se ela acha que pode mudá-lo, boa sorte. Ela se desculpou comigo e disse que não conseguia se controlar, mesmo sabendo que estava errada. A mãe dela ficou furiosa e disse que vai expulsá-la de casa se ela trouxer o Kenny para lá. Além disso, ela foi punida com a tarefa de limpar minha casa durante todo o período em que o caso estava acontecendo, ou seja, 8 meses. Eu sei que foi desnecessário, mas a Sheila me disse que era necessário ensinar uma lição à filha dela. Por enquanto, estou bem. Estou sozinha. Não tenho um bom relacionamento com meus pais. Só tenho minha tia que mora na Flórida, a tia que me deu a casa. Acho que vou ter que me acostumar com isso. Eu juntei algum dinheiro para o casamento. Vou usar isso para fazer as unhas e tirar um tempo das faxinas. Adeus, pessoal. Meu Deus, o Kenny é um idiota. Ele fica bravo com você por pedir ajuda na limpeza, enquanto esse imbecil estava te traindo. Por que ele estava em um relacionamento se supostamente não estava feliz? Ele só te enrolou, desperdiçando seu tempo. Estou tão indignado por você, Op. Espero que a vida trate ele como o lixo que ele é. E aí pessoal, o que acharam dos vídeos de hoje? Deixe nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo.